Meus irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor seja com todos. Esse tempo de celebração, aqueles igrejeiros de longas datas, não é isso, Cristiano? A gente que nunca viveu em outro lugar que não seja na igreja, nós somos forçados a fazer uma viagem, né, no passado. E nada disso é enfadonho, nada disso é enjoativo, muito pelo contrário. É sempre muito saboroso. Sempre muito saboroso. Nós podermos glorificar o nome do Senhor e mesmo com um monte de equívocos, e é isso que a gente vai tratar aqui nessa noite, sobre equívocos natalinos, né? Mas há algo de bom que nós podemos extrair, muito útil e saudável para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a nossa saúde espiritual também. Eu tenho apenas um versículo, a palavra vai ser bem sintética, apesar de um prolixo dizer isso, é quase que uma aberração, mas eu me esforço. Vamos lá, no versículo 11 do capítulo 1 do Evangelho de João. Ele diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Podemos dizer juntos esse versículo? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que Deus, na sua infinita misericórdia, use dessa misericórdia por nós nesse momento, para entendimento da palavra dele. Irmãos, o inimigo, ele é extraordinário nas suas estratégias. E ele, aí é uma impressão minha, tá, irmãos? Me perdoem, conversando com uma pessoa hoje, aqui, essa semana aqui na igreja, e aí nós trouxemos à superfície algumas coisas que nós vivemos e abraçamos e vemos a sociedade toda envolvida nisso. E nos últimos dias eu tenho feito um estudo sobre idolatria, imagens, essas coisas, e estou ficando cada dia mais impressionado com os conceitos que existem, que permitem ou que são a âncora para que algumas pessoas, não poucas, se mantenham no ambiente de idolatria, onde a palavra de Deus é muito clara, dizendo que nós não devemos, não podemos nos colocar diante de imagens, de postes, de coisa alguma. Mas aí, irmãos, vamos lá. Para início de conversa, e aí é uma divagação minha. Jesus nasceu, isso foi um evento sensacional, marcante. É um divisor de águas na história da humanidade que merece uma parada para reflexão. Mas aí o inimigo vem e fala assim: olha, eu vou levar esse povo a fazer uns negócios que não tem nada a ver.
E eles vão achar que estão indo na direção certinha, mas estão seguindo pela contramão. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, porque senão, né, se não fosse as misericórdias de Deus, já teríamos sido consumidos. E não fomos, porque as misericórdias dele não têm fim. Mas eu vou começar aqui com a morte, depois eu vou para o nascimento. Tem problema, minha irmã? Não, né? Tá. Qualquer coisa, você fala, não, começa, né? A morte de Jesus foi o quê? Houve a ceia, aonde ele ali fez aquela alegoria que nós hoje de manhã celebramos. O pão é o meu corpo, o vinho, meu sangue. Esse pão representa o meu corpo que vai ser colocado na cruz, no lugar do corpo de vocês, que vocês forem, não vai resolver nada, mas eu resolvo, e eu vou assinar com vocês um contrato, um pacto, no meu sangue. E é para vocês nunca esquecerem disso. Aí vamos celebrar agora a Páscoa. A Páscoa é pão, vinho e, antes da morte de Jesus, o cordeiro. Mas agora não precisa mais do cordeiro, que o cordeiro é Jesus. Aí o sujeito vai lá e enfia um coelho que bota ovo de chocolate. E todo mundo vai comprando coelho, ovo, chocolate, e é aquela bagunça que não tem nada a ver. E as pessoas estão celebrando a Páscoa com coelho, ovo e chocolate. Gente, isso é bizarro, isso é insano. Fica até arrepiado falando isso. Viu, pastor Márcio? Gente, não tem cabimento isso. Não, pastor, esse é o povo lá de fora. Que é isso mesmo? Não. Tem turminha que participa até de amigo oculto na Páscoa para distribuir ovo de Páscoa. E o papai chega todo feliz em casa com aquele ovão bonito, cheio de bombom dentro, fora os que ainda ganham uma grana fazendo ovo para vender. É. Oi? Já largou essa vida. É. Agora vamos para o Natal. Que dia que Jesus nasceu? Nunca seria 25 de dezembro. Nunca. Porque se fosse 25 de dezembro, os pastores não poderiam ir lá. Teria condições. Não é essa data. Mas pastor, por que essa data? Porque os caras pegaram o Deus Sol, que é comemorado no dia 25 de dezembro, e dizem, não, é esse aí. Para agradar os novos crentes, que estavam sendo cooptados com as conquistas, então, vamos botar no dia 25 e vamos celebrar o aniversário de Jesus. Tem problema? Meu irmão, por exemplo, meu aniversário é 4 de abril, mas se celebrar agora no dia 15 de dezembro, de novo, não tem problema. Eu não sou daqueles que gostam muito de festa, mas se insistir, eu estou lá. Tem problema. Vamos celebrar a vida. Pastor, eu sou contra. Não, gente, eu não sou contra. Eu apenas tenho que ter critério. E tem que saber que eu não estou fazendo isso porque Jesus nasceu em 25 de dezembro. Eu estou comemorando algo que é bênção de Deus para mim, ponto final. Mas não é 25 de dezembro. Então os caras foram lá e botaram uma data. Depois ele botou, gente, uma rena voadora. Sim ou não? Com um velho gordo que entra numa chaminé. Hã? E barba branca? É por isso que é velho. Velho tem barba branca.
Fábio, não fica chateado comigo não, você é novo. Irmãos, isso não faz o menor sentido. Eu não vou contar essa história para meus filhos, não contei essa história para meus filhos. Me recusei a contar essa historinha para meus filhos. E dava presente para eles final de novembro, ou no início de dezembro. No Natal, só quando era coisa de família, que aí fazia aquele amigo oculto, que a galera resolvia viajar, todo mundo se encontrar na época de Natal. E aí é aquela confusão. Esse ano vai ser na casa de quem? Fulano, Beltrano, Cicrano. É aquela confusão. E os Chester se cuidem. São todos assassinados em massa. Aí eu fui à casa de um amigo lá na América. E aí ele falou assim, rapaz, eu fui apresentado uma guloseima brasileira que eu nunca tinha visto. Eu vivi no Brasil 4 anos, e só quando eu estava vindo embora de vez para os Estados Unidos é que eu conheci isso. Eu falei, porque você foi o único Natal que você passou no Brasil. Porque, irmãos, rabanada, hoje até você encontra em qualquer padaria aí. Mas é guloseima que... Não, isso é comida natalina. Sim ou não? Castanha portuguesa. Qual o mercado que você acha castanha portuguesa em julho? Só se você for no mercado da Cadeg, nem sei se tem lá naqueles negócios lá, que tem de tudo daquilo lá no Rio de Janeiro. Vocês percebem a bizarrice que a gente vai sendo envolvido, e a gente vai gostando, e a gente vai se adaptando, e a gente vai se envolvendo, e aí o povo lá de fora celebra Natal, e compra cachaça, e compra cerveja, e compra champanhe, e compra não sei o quê, e aquela brigalhada na casa do vizinho, com aquela festa maluca, com som alto na madrugada, e tem que ser 24, meia-noite, tem que abrir o presente, tem que não sei o que lá. Gente, uma loucura. Teve uma igreja lá em Avilã, no reino de Avilã, que marcou um culto de celebração do Natal no dia 24. Isso criou um burburinho. E lá nessa igreja, lá em Avilã, a liderança disse assim, mas o culto vai ser só um culto, um unique culto. Vai começar 19 e termina 20. Não, porque é o dia de confraternização das famílias. Só que o infeliz da família vai chegar 9, 9h30, 10 horas da noite para a festa. É assim que ele chega todo ano, quando é na quinta, na terça, na quarta, na quinta. Mas naquele dia que 24 é domingo, aí ele não aceita que tenha um tempo de celebração junto com os irmãos na igreja. Lá em Avilã. Deve ser de lá que vem Papai Noel, né? É. Irmãos, equívocos natalinos, que a gente convive com eles há décadas, séculos. E numa igreja evangélica ou numa igreja cristã, as pessoas ainda ousam lembrar do aniversariante. Ainda ousam. Porque na maioria das comemorações natalinas, o aniversariante não faz parte da lista de convidados. Irmãos, o texto que nós temos em tela nos diz que Jesus foi rejeitado. Isto, irmãos, aconteceu porque os conceitos que os líderes e o povo possuíam para a pessoa do Messias eram muito diferentes dos objetivos de Jesus.
Aquele povo esperava o nascimento de um Messias que ia chegar como uma bomba atômica. Bum! Não é? E chegar derrubando a porta do palácio do imperador e assumir o governo na espada, como Pedro quase tentou fazer com os soldados que foram buscar Jesus. Já mandou a mão numa espada e vapo, vapo, vapo. Irmãos, por isso que eles rejeitaram Jesus, porque ele veio resolver um assunto que não necessita de armas, que não necessita de grandes poderes humanos, bélicos, mas apenas da graça, da misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, mesmo sendo 25 de dezembro, um dia que não representa exatamente o dia do aniversário de Jesus, mesmo não sendo, mas eu quero trazer para você alguma justificativa, para que esse tempo de celebração seja proveitoso, seja marcante, porque isso marcou a minha vida, irmãos. Todo ano, eu como menino, estava lá na igreja, ouvindo a cantata de Natal, ouvindo uma palavra, falando diretamente acerca da pessoa de Jesus, enquanto criança que nasceu, e que cresceu, e que se tornou divisor de águas da história da humanidade. Depois que fiquei um pouquinho maior, a nossa igreja tinha orquestra, eu estava lá na orquestra com meu clarinetezinho, né? Isso, tocando esses hinos que vocês tocaram aqui. Eu ficava emocionado. Eu lembro que teve uma celebração de Natal que a minha mãe não estava na igreja, que ela estava doente, e quando foi tocar o último hino, a minha mãe não estava lá, e foi difícil para mim, porque a minha família estava ali, naquele dia, celebrando o nascimento de Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele mudou a história da vida do meu pai, mudou a história da vida da minha mãe, e estava mudando a história da nossa família. Isso para mim, como um menino, era muito importante. E eu gostava dessa época. Óbvio, irmãos, que todo menino gosta de ir para a casa da vovó fazer correria e comer rabanada. E era o que eu fazia. A gente saía da igreja e todo mundo para a casa da vovó. Né? Isso. E a vovó morava uma rua antes da igreja, da rua da igreja. E a gente saía correndo para ir para a casa da vovó. Comer rabanada. Comer salpicão. Não lembro se naquela época tinha esse negócio de Chester. Você é mais novo. Irmãos, comemorar o nascimento de Jesus também, irmãos, justifica essa celebração, agradecer a Deus o benefício que nós desfrutamos da vinda de Jesus. Porque Deus poderia ter dito assim: olha, vão se danar todos vocês, eu não quero nem saber, seu bando de pecador sem vergonha, eu vou acabar com tudo, e mandasse fogo do céu, queimando tudo, acabando com tudo. Mas Ele não fez isso. Ele criou um plano de salvação, estabeleceu todo um projeto de salvação. E quem tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabe o que isso significa. Entende a diferença daquele que está justificado em Cristo Jesus e aquele que ainda não está. É muito diferente.
Justifica também, irmãos, essa celebração, o testemunhar do plano de Deus para a salvação da humanidade. Era isso que eu ouvia na minha infância. É o que eu estou falando aqui, agora já não mais um infante, mas quase não, já um idoso, né? Já tem até o cartão lá que a prefeitura me deu, você agora é idoso. Eu falei, tô bom, obrigado por me lembrar isso. E aí, só para me aproveitar dessa condição, agora eu botei um papelzinho lá dizendo para todo mundo, eu sou idoso. Então sai da frente que eu estou passando. Irmãos, práticas que nós percebemos nessas épocas. Confraternização entre familiares e amigos. Né? Isso é ruim? Não. Que ótimo. Maravilha. Aí a gente começa a trocar presente. Isso encarece para todo mundo. Você imagina uma família aí com 40 cabeças e você chega lá, faz o quê? Aí você compra uma coleção de chaveiros, né? E dá um chaveirinho para cada um. Desculpa. Né? Você pode comprar um bonezinho também para alguns, né? Chaveiro para um, bonezinho para o outro, caneta, sei lá. Uma agenda que você ganhou lá no trabalho, você ganhou umas 3, 4 agendas de fornecedor, né? Você vai, começa a juntar, vai dar uns 40 brindes, você distribuir com os seus familiares. Irmãos, é interessante também como as pessoas ficam dóceis, lembram-se dos órfãos, das creches da cidade. Trabalhei numa empresa, hoje eu não trabalho mais, sou idoso, aposentado, que em novembro era aquela correria para decidir qual a creche que nós iríamos visitar naquele Natal. E aí fazíamos lá uma lista para comprar material para distribuir lá naquela creche. Como se aquelas crianças só existissem em dezembro. Mas eu quero lembrar aqui para os desavisados que um orfanato, ele funciona os 12 meses do ano. Então você pode fazer festa todo mês, ou em outros meses, que será muito bem-vinda da mesma forma. Ok, irmãos? Brincadeiras à parte, mas a coisa fica desse jeito. Assim que funciona. Eu achava muito engraçado a preocupação dos meus colegas. Não, porque a gente não pode deixar aquelas crianças. Não pode deixar quando? Só em dezembro? Mas e os outros 11 meses? Elas fazem o quê? Vivem de quê? Qual é o apoio emocional que ele tem? É uma meia dúzia de gato pingado que aparece por lá para prestar alguma solidariedade. Não é uma febre, uma rotina, um frisson das pessoas nessa preocupação. E aí, irmãos, a última coisa que me preocupa é a adoção de ícones para além do que a Bíblia orienta. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Irmãos, tudo que exalta as coisas do reino de Deus, o inimigo tenta implantar algo que é uma antítese, que é o contrário. 31 de outubro, houve uma alforria, houve a libertação da palavra de Deus, onde foi estabelecida uma reforma de protesto contra o autoritarismo da liderança da igreja cristã. Mas as pessoas comemoram o dia dos mortos, a morte.
que é o Halloween. E aí tem uns cursos de inglês aí que os caras, eu não sei de onde aqueles caras saíram, de que buraco que eles vieram. Não, porque a gente tem que, isso é cultura, cultura da onde, meu filho? Filhão, Halloween é cultura de quem? Da onde veio isso? Da onde? Você surtou, hein? Isso não tem nada a ver com a gente. Vão comemorar a Reforma Protestante? Hã? Irmãos, algumas igrejas batistas, as presbiterianas e algumas metodistas, e acabou. Não se lembra dessa mudança radical? Não fosse a Reforma Protestante, nós estaremos aqui hoje. Se continuasse do jeito que estava, nós não estaríamos aqui hoje. Mas homens valentes, aguerridos, comprometidos com a palavra. Agora, irmãos, eu quero aqui fazer 4 questionamentos para a gente encerrar, orar e ir para casa. Porque amanhã, fora eu, acho que os outros vão trabalhar. Se Jesus fosse fisicamente à sua casa, nessas comemorações agora, de Natal, haveria alguma coisa que ele reprovaria? Porque espiritualmente ele está lá. Mas parece que as pessoas não tomam isso de uma maneira intensa. Mas vamos imaginar que ele chegasse lá, batesse na porta e entrasse, como na casa de Marta e Maria. Lázaro chegasse lá, opa gente, vim aqui participar dessa rabanada, desse salpicão, sei lá o que vocês fazem lá, o pessoal é muito criativo, né? Isso. Se ele chegasse lá, haveria alguma coisa, ou haverá alguma coisa, que ele vai dizer, ó, isso eu não aceito, isso está errado, isso não pode acontecer. Irmãos, eu não estou dizendo para você não fazer essa ceia, essa celebração. Eu estou apenas trazendo para você uma reflexão nesse primeiro domingo de dezembro. Eu não posso falar isso no dia 24, porque já vai estar tudo feito. Eu tenho que falar agora. E se você rebobinar, você vai ver que ao longo desses 25 anos, todo primeiro domingo de dezembro eu faço recomendações muito parecidas. Porque você tem uma lista de convidados que vai à sua casa, sim ou não? Você vai agradar os seus convidados ou aniversariante? Que o convidado chega mandando na sua casa às vezes, mas você tem que ter autoridade espiritual para dizer, aqui em casa não. Sim ou não? Porque, aqui o aniversariante é respeitado. Aqui o aniversariante é prioridade. E aqui a gente não faz de qualquer jeito, não. E aqui a gente vai orar, e aqui a gente vai ler a Bíblia, e aqui a gente vai agradecer a bênção do nascimento de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque senão não faz sentido esse negócio, irmãos. Você enche a pança, aí depois você vai para o médico, reclamar que o colesterol subiu, que o açúcar subiu, e que, final de ano é horrível, porque como demais, está tudo bem, mas o aniversariante tem que estar lá, na casa de crente tem que estar, irmãos, um outro questionamento, numa crise financeira, você fica mais ou menos alegre no Natal. Você percebe Jesus mais ou menos presente numa crise financeira no período de Natal. E esse ano não tem Chester, não tem rabanada, não tem, sei lá.
Eu não vou ficar falando de coisa, não pode provocar fome em alguém. Hein? Como é que é isso? Porque, irmãos, aqui no Brasil inventaram um tal de 13º. É o que deixaram de pagar para você ao longo do ano, aí você recebe no final, tá? Isso não tem nada de brinde, não. Mas aí a gente conversa depois sobre isso. Isso, como diria um professor meu de filosofia, que são tertúlias flácidas para levar o bovino aos braços do Morfeu. Né? Isso. Não precisa traduzir, não. Nem os ouvintes, a maioria entendeu. Isso é língua estranha. Irmãos, Jesus está presente no aniversário dele com ou sem bolo. Com ou sem uma ceia farta. Eu não dependo disso para ter uma comemoração à altura do aniversariante. E eu não tenho que justificar nada para ninguém que esse ano eu não posso te dar presente. Ponto final. Eu preciso estar ligado com isso. Porque, irmãos, às vezes nós até constrangimos outras pessoas com a nossa, às vezes, ingênua arrogância. Não, porque nem em casa, tal. Agora, irmãos, uma outra pergunta. Como é que é o texto que a gente leu mesmo? Você consegue repetir? Pode botar o texto na tela aí? Não é Isaías não, gente. João 1, 11. Olha lá. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, irmãos, vai se conectando com isso. Eu vim para os seus, para os meus, vim para o meu povo, mas o meu povo está desesperado, correndo atrás de um monte de coisa que não tem que ver diretamente comigo. E é uma correria insana, desesperadora. Mulheres na cozinha ali fazendo um calor, uma coisa louca. E compra louça nova, e compra não sei o quê, e o descartável tem que ser especial, e é um negócio assim surreal. Bem, o pessoal do comércio agradece, porque a galera compra com força. Agora, irmãos, quantas vezes o Natal acontece na sua vida ao longo do ano? Quantas? Quantas vezes você para com a sua família, com seus filhos, você e sua mulher, quando o casal vive só o casal? Quantos encontros você consegue fazer com a sua família ao longo do ano, em que vocês vão parar para pensar na pessoa de Jesus? Focar na bênção da salvação. Quando Jesus nasceu para que Ele produzisse e fizesse vir à existência o plano que Deus estabeleceu. Porque Ele poderia ter dito não. E num dado momento Jesus olhou assim e falou: Pai, não tem como me tirar esse negócio, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele botou uma vírgula e disse o quê? Seja feita a tua vontade. Irmão, você já experimentou fazer uma comemoração natalina em agosto? Pensa nisso.
sugerir abril, mas aí eu estaria legislando em causa própria. Isso. Fazer um momento lindo, bem arrumado, bem decorado. Hoje nós vamos comemorar aqui o nascimento de Jesus, mas é abril, não importa. Também não nasceu em 25 de dezembro. Qual o problema de ser 4 de abril? Não é, irmãos? Eu acho essa data linda. Até ajuda muito, porque eu, por exemplo, quando vou escrever essa data, eu não me confundo com a data que se escreve fora do Brasil e aqui, né? Porque 4-4. É 4-4. 4-4. Pronto. 4 do 4. Quem nasceu 3 do 3, né? Quem nasceu 10 do 10, 12 do 12. Eu nasci 4-4. Né? Isso. Agora, irmãos, o que eu e você precisamos para ter a sensação de Natal na nossa casa todos os dias? Irmãos, eu amo esse período do ano, por causa das memórias que eu tenho ao longo da minha vida. Muitas experiências, quando menino, quando adolescente, quando jovem. Depois que casei, foi uma ginástica, né? Primeiro Natal que eu passei fora da minha família, eu estava lá, na casa da minha, na época, futura sogra. Teve lá a comemoração, eu estive lá junto com eles. Enfim. Mas, irmãos, o que eu preciso para ter esse sentimento de celebração e de comemorar a bênção que Deus nos concedeu com a vinda do Filho dele, Jesus Cristo? O que é que eu preciso? Porque, irmãos, quando nós podemos pensar nisso, todos os dias, o nosso dia é diferente, o nosso dia é melhor. E aqui eu vou fazer um parêntese com você. Irmãos, a gente se reúne aqui de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. É um momento para mim muito especial. Mas, irmãos, é um momento de batalha espiritual. Porque eu ajoelho aqui com os meus irmãos, começo a orar, e a gente começa a remoer a perversidade que a gente vê acontecendo no país, e a gente começa a levantar um clamor aqui, vem aquela coisa assim, dá vontade de sair daqui que nem Pedro, com a espada na mão, cortando todo mundo, aquela coisa. E às vezes eu confesso que saio estressado, depois de 1 hora de oração aqui, porque é uma batalha espiritual aqui, pensando no que acontece e no que está acontecendo. É luta. Mas, irmãos, quando eu paro no meu canto e começo a pensar, não fosse a graça de Deus aonde eu estaria, não fosse o carinho de Deus comigo, o que seria de mim? Qual seria a minha situação? Irmãos, isso dá uma alegria, isso dá uma sensação de alívio, isso dá um bem-estar espiritual, isso dá uma vontade de avançar muito grande. Então, a gente não pode comemorar Natal só agora. A gente precisa comemorar Natal o ano inteiro. Então a orquestra já está convocada para pelo menos um domingo no mês fazermos uma cantata natalina. Qual é o hino que não é de Natal? Fala para mim, qual? 112 do cantor cristão? É de Natal, quando Cristo, sua trombeta lá no céu, vai tocar. Né? Glória, glória, aleluia. Isso é maravilhoso.
Chuva de bênçãos é de Natal. A gente costuma cantar, né? Chuvas de bênçãos teremos. É a promessa de Deus. Por que essa chuva de bênção vem? Porque Jesus nasceu. E aí a gente vai conectar tudo. Né? Se na vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Por que não vai julgar tudo vão? Porque Jesus nasceu. Não é? E nos trouxe libertação, vitória sobre o pecado e por aí afora. Eu não sei se a orquestra tem um pós-lúdio, não tem? Tá. Eu queria